dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vou transmitir aqui a tela. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Da mesma forma que a gente precisa saber quando nasce, a pessoa começa a ter personalidade jurídica, né? Ela começa a existir, a gente precisa saber quando ela deixa de existir, né? Então, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva. O que é a morte presumida? A morte presumida é eu presumir que a pessoa morreu. Eu não tenho corpo, eu não sei se ela morreu de verdade, tá? Se ela pode não ter morrido. Eu presumo que ela morreu por uma questão legal e para que os trâmites legais, principalmente em relação à transferência de patrimônio, possam ser feitos. Tá? Então, a morte presumida é isso. Eu presumo que ela morreu, né? Não tenho certeza. Tá, vamos lá, para vocês entenderem melhor com os exemplos que vêm a seguir. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Tá. O que é a decretação de ausência? É um procedimento anterior de declaração da morte presumida. E quando ela acontece? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, se a pessoa estava em perigo de vida, por exemplo, a pessoa caiu num rio e fizeram buscas por essa pessoa, não encontraram. Aí, esse é um caso, provavelmente a pessoa morreu. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, a outra hipótese de morte presumida sem decretação de ausência é quando alguém desaparece, está lá na guerra. Teve um caso agora. Não sei se vocês viram que teve um brasileiro que foi lutar lá na guerra da Ucrânia e sumiu. Então, se a pessoa está lá na guerra, que nem esse brasileiro que está lá na Ucrânia, ele sumiu, parou de se comunicar com a família. E os companheiros lá falaram que ele sumiu, que teve um bombardeio e não foi mais visto. Então, nesse caso, se desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o prazo vai começar a contar, gente, quando terminar a guerra. Então, 2 anos após o término da guerra, aí a gente vai presumir a morte sem a declaração da ausência. A declaração de morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-ão mortos simultaneamente. Isso se chama comoriência. 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 O que acontece? É quando 2 pessoas, elas morrem e a gente não consegue saber quem morreu primeiro, quem morreu depois. Em regra, a gente sabe que não tem, que as pessoas provavelmente morreram em instantes, em segundos diferentes. Só que não tem como verificar quem morreu primeiro. Isso faz muita diferença quando a gente vai considerar a herança. E um exemplo clássico. A Maria e o João são casados. Eles não têm filhos, mas os 2 têm pais vivos. E eles estão no carro. Eles sofrem um acidente. E quando a equipe de salvamento chega no local, Maria e João estão mortos. Não sabem quem morreu primeiro, não sabe quem morreu depois. Eles são casados. Nesse caso, gente, nenhum vai herdar do outro. Então, a Maria morreu com seus bens, o João morreu com seus bens. Os pais da Maria ficam com os bens da Maria, os pais do João ficam com os bens do João, certo? É diferente se o João morreu primeiro. Então, João e Maria estão no carro, sofrem um acidente, o João morre, a equipe de salvamento chega no local, Maria ainda está viva. Mas durante a prestação de socorro, Maria morre. Como é que funciona? Os bens do João são transferidos para Maria, pelo um efeito chamado Césine, que é um efeito que é do direito francês. É como se fosse automaticamente. Assim que o João morre, os bens do João vão para Maria. E daí, depois que a Maria morre, todos os bens, tanto os bens da Maria quanto os que ela herdou do João, vão para os pais da Maria. Esse é um exemplo simplista para vocês entenderem como é que funciona a comoriência, tá, pessoal? Porque tem várias peculiaridades, regime de bens vai fazer diferença nesse caso, etc, tá? Então, mas só para vocês entenderem por que a comoriência é importante, porque ela tem reflexo no direito de herança.
Artigo 9. Serão registrados em registros públicos, tá? Ó, existem dois dispositivos aqui importantes, o 9 e o 10. O que eu recomendo para vocês? Ó, eles confundem um pouco. Então, o que eu faria? Eu decoraria ou o 9 ou decoraria o 10, qual ficar mais fácil para mim, para levar para a prova. E o que tiver no 9 é registro. Por exemplo, decorei o 9. São registrados em registro público, esses aqui. E aí, o que não tivesse nessa listinha que eu decorei, seria uma averbação, tá? Talvez funcione para vocês, vejam que fica melhor. Caso, se vocês conseguirem decorar tudo, né, lembrar de tudo, melhor. Mas caso vocês não consigam, seja mais difícil, porque assim, vocês têm que decorar muita coisa, gente, não é uma coisinha assim, é muita, muita coisa. Então, eu faria isso. Mas vamos lá. São registrados em registros públicos os nascimentos, os casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Lembra que a gente falou lá da emancipação, que precisa ser por instrumento público? Então, ela vai ser registrada. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Para que a gente considere a incapacidade, precisa haver um processo de interdição, exceto as pessoas que são absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Então, esse aqui nem precisaria ter, tá? Porque esse dispositivo, ele é anterior à modificação que teve lá em 2015. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vários dispositivos, como eu falei para vocês, foram revogados, tá? Então, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa também vai ser registrada. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida, que é aquilo que a gente está falando ali em cima. Tá? Então, esses são os registros. A banca, ela é bem sacaninha, assim, nesse sentido, porque daí ela muda. Serão registrados. Ela coloca assim, serão averbados a emancipação por outorga dos pais. Daí, se você confunde, você erra uma questão de bobeira. Por isso que eu dei a ideia de vocês decorarem ou o 9 ou o 10, para quem, né, não tem familiaridade. 10. Far-se-á averbação em registro público. O que a gente vai averbar agora? 1. Das sentenças que decretem a nulidade ou anulação do casamento, divórcio, separação judicial ou restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declarem ou reconheçam a filiação. Você vê que a averbação é bem menorzinha aqui, tá? Isso aqui é segundo o Código Civil, que é o que cai na prova de vocês. A lei de registros públicos, pelo que eu vi, não cai. Então, seriam essas as hipóteses mesmo, beleza? Vamos testar os seus conhecimentos respondendo algumas questões? Então, tenham E aí, uma boa você acertou manhã, essa? Deixa aqui nos comentários. E um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchauzinho!